Tá gravando? Olá, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sextou, graças a Deus. Hoje nós temos culto, amanhã nós temos ensino bíblico, domingo nós temos um culto maravilhoso, né? E nessa sexta-feira, com esse espírito de animação, com esse espírito de empolgação, com esse espírito de alegria, de felicidade, né? Com esse espírito de que agora nós estaremos de folga, que agora nós estaremos descansando e podemos aproveitar a vida. Eu quero começar o devocional de hoje, que está no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, pelo aplicativo da Your Verso da Bíblia. Mas eu quero prolongar essa leitura até o versículo 7 também, tá? Então, hoje pegue a sua Bíblia, hoje pegue o seu smartphone, o aplicativo da Bíblia, se você não tem, baixe-o, tá? Para que você possa acompanhar essa leitura junto comigo. Então, vamos lá. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, glória a Deus, e nos deu vida por meio do Espírito Santo. Aleluia. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Amém, Senhor. Eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos para o meu esboço e tentar não ultrapassar muito tempo, o que é muito difícil quando você começa a meditar na palavra do Senhor, né? Deus vai falando contigo e aí você tenta transpor isso para alguém, para vocês no caso, e a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que não tem como falar pouco, não tem como falar pouco. E ainda, naturalmente, ser humano caído que eu sou, já falo demais, então, desculpa, não dá. Pergunta, baseado na leitura deste versículo. Qual era o caminho da salvação no Antigo Testamento? Olha que pergunta interessante, guiada pelo Espírito Santo. No Novo Testamento sabemos o caminho da salvação, né? Mas lá no Antigo Testamento, qual era o caminho da salvação para aqueles que conheciam a Deus, né? Abraão, por exemplo, que está aqui no contexto desse devocional. Como eu falei, como eu tenho falado, né? Cada palavra escrita na Bíblia tem importância e está ali naquela frase por um motivo. Deus Espírito ele inspirou o homem por cada palavrinha, vírgula, ponto, né? Deus Espírito Santo ele inspirou o homem em cada letra inserida na palavra de Deus para nós. Em Tito 3:4, que nós acabamos de ler, o versículo ele começa com a palavra mas, né? E aí tem um significado em português aí dessa palavra mas hoje não é dia disso. Depois a gente aprende português, né? Nas aulas, aí que a gente fizer. E eu me perguntei, né? Por que o versículo começa com a palavra mas, né? Então me veio um pensamento, né, de como que atravessa essa palavra, mas alguma coisa, né? Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, né? Então, para mim, né, me veio esse pensamento, essa pergunta, né, de como seríamos salvos na época do Antigo Testamento. Aí eu voltei, né, dentro desse capítulo, eu voltei para o versículo 1. Por quê? Porque existe um contexto, né? Quando você lê no meio de um capítulo, existe um contexto e você tem que estar a par desse contexto, né? Do porquê que no versículo 4 ele começa com
com essa frase, mas quanto Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, né? Então, você tem que voltar e ler todo esse contexto, né? Algumas Bíblias têm título, né? Tem um título no capítulo, né? Então, qual é o título, né? Desse capítulo 3 de Tito, né? Então, lendo a partir do versículo 1 do capítulo 3, nós vemos que Paulo, né, estava falando para Tito qual deve ser a nossa conduta, né? Eu não sei se está aqui na Bíblia, não, eu não deixei marcado aqui, que eu deixei, tem mais palavra de Deus ainda, tá? Então pega a sua Bíblia. Mas eu vou voltar aqui e eu vou ler Tito 3. Vai colocando aí na sua Bíblia, Tito 3. Tito está depois de Timóteo, antes de Filemão. Filemão também tem uma mensagem muito linda, que o meu pastor Leandro, na época, quando eu era na Nazareno, meu pastor de jovens, Filemão, eu lembro até hoje, ele me pediu, Maicon, eu era do Ministério de Teatro, né? Faça uma peça baseada no livro de Filemão. Pastor, esse teatro ainda vai sair. Se não saiu naquela época, ainda vai sair. Muito bem. Tito, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Na versão NVT, o título o título que Paulo dá para este capítulo, né? Título dessa mensagem que ele vai falar em sequência, no versículo 1, é Faça o que é bom. Mas então eu vou voltar aqui na minha Bíblia da NVI, Bíblia de Estudo de Todo Homem, uma Bíblia abençoada. Tenha uma Bíblia de estudo, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Timóteo e depois de Timóteo, Tito. Muito bem. Chegamos até o versículo 3. Então na NVT ele fala, faça o que é bom, mas na NVI o título é melhor. A conduta cristã. Né? A conduta cristã. Como ter uma conduta cristã. Qual é a conduta que o cristão deve ter? Como viver nessa terra? Como ser cristão, dar exemplo, dar testemunha de Jesus Cristo, através da nossa vida, não somente ir numa igreja, participando de ministério, mas o nosso dia a dia dentro de casa é o mais importante, com certeza, porque não adianta nada eu salvar os de fora se eu estou perdendo a minha família, tem coisa errada aí. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bom, e aí eu vou voltar aqui no meu esboço, senão eu me perco, né? Então, anotação, beleza. Então, lendo a partir do versículo 1 do capítulo 3, vemos que Paulo estava falando para Tito qual deve ser a nossa conduta. Ele diz que antes éramos as piores pessoas da terra, e após isso ele usa esse termo mas, né? Vamos ver como que nós éramos as piores pessoas da Terra, né? Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, principalmente o que eu e você somos. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando um aos outros. Então esse sou eu e esse é você sem o Espírito Santo, tá? Nós somos isso. Ah, mas eu sou bonzinho. Não, imagina, não sou assim. Você é. Tem uma palavra que eu quero usar agora, examine-se a si mesmo. E você vai ver que você é. Muito bem. Então, agora, e após todas essas palavras, após ele afirmar e confirmar isso, que é uma realidade, ele usa a palavra mas, né? Que me chamou a atenção para enfatizar, que chama a atenção, né? O mas, no versículo 4, ele chama a atenção. Mas ele chama a atenção para enfatizar que éramos, mas você era insensato, você era desprezível, você era invejoso, você era detestável, você odiava as pessoas, você não odeia mais, então é por isso que ele usa esse mas agora somos diferentes e essa mudança tem a ver com o que Deus fez por nós.
Lindo isso, né? Lindo. A mudança que ocorreu na minha vida e ocorreu na sua, e se não ocorreu, vai ocorrer, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer dessa forma, tem a ver com o que Deus fez por nós, tem a ver com o que Deus fez por nós, não pelo que podemos fazer sozinhos. Pois absolutamente nada, meus irmãos, minhas irmãs, pois absolutamente nada, absolutamente nada conseguiremos fazer sozinho. E aí o Espírito Santo, né, me fez recordar o seguinte: não conseguiremos fazer absolutamente nada que é bom, tá? Maldade, ser mal, ser ruim, ser errado e fazer o errado, você consegue, eu consigo, nós já fizemos por toda a nossa vida o que é errado e o que é mal. Isso a gente consegue fazer, tá? É da nossa natureza caída, desde Adão, fazer o mal sozinhos, completamente sozinho. Às vezes, né, o inimigo ele nos usa para fazer esse mal, para fazer esse errado, mas a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Então a gente que faz o mal sozinho, mas o bom a gente não faz sozinho. Não faz. Não faz. Aquilo que você faz de bom para uma pessoa, mesmo se você não crê em Deus, mesmo se você não acredita em Jesus Cristo, mesmo que você não seja um cristão, o que você faz de bom não vem de ti, vem do Espírito Santo de Deus. Então, não, imagina, que isso, eu faço bom porque não faz. Não, eu não creio em Jesus Cristo, minha religião é outra. Tá, mas o que você faz de bom vem do Espírito Santo, não vem de qualquer outra coisa que você creia. Amém? Glória a Deus. Então, e aí tem um detalhe também, né? Justificando o que eu acabei de falar, né? Que o ser humano consegue fazer o mal, o bem não. Torre de Babel. Depois você lê lá, Torre de Babel. Né? Aquilo lá é o exemplo prático de que o ser humano ele só faz coisa detestável sem a presença de Deus. Né? E ele é capaz de fazer. A Torre de Babel prova que o ser humano é capaz de fazer coisas horríveis sozinho, tá? Mas coisas boas, não. Porque a bondade só há em Deus, não há no inimigo, não há no mundo. A bondade só há naquele que te criou, naquele que te salvou, que te resgatou, naquele que é o nosso Pai e o nosso Senhor. Muito bem, voltemos à pergunta que eu fiz lá no começo do devocional. Qual era o caminho da salvação no Antigo Testamento? E eu creio que Deus vai mexer com algumas pessoas aí, né? Porque ele me fez fazer essa pergunta. Como eu tenho falado para vocês, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Romanos e Abacuque. Beleza, tá aqui certinho que eu quis hoje, orando, consagrando esses devocionais ao Senhor. Eu falei, Deus, quinto dia de devocional, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Me pergunto, é isso que o Senhor quer de mim? É assim que eu devo começar? Porque esse é só o começo da obra do Senhor. Intercedendo e consagrando por isso, né? E hoje a gente está aqui tendo esse devocional maravilhoso, com Bíblia, com versículo. Não estou falando do meu testemunho, da minha experiência de vida, do que eu ouço por aí. Eu estou usando os recursos úteis, os recursos muito úteis que o Senhor colocou na nossa vida para nos ajudarmos nesse mundo de tecnologia, de aplicativo. Então, estou usando um aplicativo, estou usando um site, estou usando a Bíblia. Cara, tá tudo à sua disposição. Para de ser preguiçoso e para de ouvir o mundo e para de não e para de usufruir de coisa que não é frutífera para sua vida cristã, né? Para. Acorda de manhã, ora, pega sua Bíblia, faça seu devocional diário, né? Escute quem você tem que escutar diariamente, né? A minha tia Sandra, ela escuta uma oração diária, né? De alguém. A avó do meu filho, ela escuta também uma oração diária de uma outra pessoa, né? Pessoas abençoadas, pessoas que estão lá porque entenderam que dessa forma Deus atinge pessoas, né?
TikTok, ele é, né, uma maldição pura por causa de alguns conteúdos. Mas algoritmo, ele é, né, programável. Né? Eu sou de TI. Algoritmo, ele é programável. Programe o seu algoritmo do Instagram, do TikTok. Facebook nem tanto. Facebook é lixo, lixo, lixo atrás de lixo, né? Porque mesmo você tentando programar o algoritmo, você vai ter muita informação desnecessária. Inclusive, eu posto os meus devocionais no Facebook, né? Mas, em sua maioria, o algoritmo do Facebook é péssimo. Mas o Instagram e o do TikTok funciona. Programa o seu algoritmo para ele te mostrar mais conteúdo relevante para a sua vida cristã, em nome do Senhor Jesus. Beleza, voltamos à pergunta. Então, eu fiz essa pergunta e aí Deus falou assim, você precisa ler mais a Bíblia, hein? Tá vendo? Porque se você tivesse lido mais a Bíblia, estudado mais a Bíblia nesses 20 anos aí, mais ou menos, de convertido, você teria a resposta fácil para essa pergunta. Mas, infelizmente, eu não li a Bíblia, né? Bastante. E em nome do Senhor Jesus, no ano de 2024, em dezembro, 31 de dezembro, eu vou ter lido a Bíblia inteira. Você precisa ler a Bíblia inteira, claro, começando pelo Novo Testamento. Começa pelo Novo, depois lê o Antigo. Orientação que eu recebi de meus pastores e enfim. E aí, eu não tinha essa resposta, então eu fui para quem? Pai dos burros, né? Dei um Google. Graças a Deus pelo Google, pela internet. Isso é ferramenta de Deus para alcançar vidas, né? Para de achar que o que há no mundo, Deus não usa para a sua obra, tá? Porque ele que permitiu que tudo isso fosse criado, tá bom? Então, use redes sociais com consciência, siga pessoas que te edificam, né? Use o Google para que você possa estudar a Bíblia, né? Porque Deus revela algumas coisas, mas tudo que ele já revelou está lá à sua disposição. Para de querer falar para Deus revelar você. Pai, me revela essa palavra agora. Não, vai para o Google e procura do que você está com dúvida que você vai achar. Né? Tem homens de Deus, mulheres de Deus que podem te ajudar, te orientar. Estudo bíblico. Vai para a Academia da Fé, no caso da igreja que eu sou membro hoje. Vai para a Escola Dominical, né? No caso da Nazareno, que eu era membro. Né? Vai estudar, tá? Vai estudar. Para de querer ficar só ouvindo pessoas, né? Estuda, menino. Parecendo meu pai, né? Graças a Deus pelo meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi um homem muito estudioso, muito centrado, e não é à toa que ele é um excelente profissional, um homem muito sábio nesse aspecto. Sem mais delongas, vamos lá. Como as pessoas eram salvas durante o tempo do Antigo Testamento é uma pergunta confusa para alguns. Sabemos que, na era do Novo Testamento, a salvação vem pela graça, através da fé em Jesus, certo? Ok? Isso está em João, capítulo 1, versículo 12, e Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Jesus é o caminho, João 14, 6. Mas antes de Cristo, qual era o caminho? Muito bem, um equívoco comum sobre o caminho da salvação no Antigo Testamento se trata de acreditar que os judeus eram salvos por cumprirem a lei. Olha só, na hora que eu pensei, eu falei assim, não, digo, Senhor, deve ser a lei, né? A lei justificava o judeu e ele era salvo. E aí, vem a pancada, né, que Deus nos ensina hoje. Sabemos pelas escrituras, tá? Sabemos pela Bíblia que eu estou aqui lendo com você, que isso não é verdade. Gálatas 3:11 diz, é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha só, lá em Gálatas 3:11, o Gálatas 3:11 é um versículo realmente muito conhecido, né? E aí, ele quer dizer justamente isso, ele tá, né, respondendo ali e tal, que é a fé, não é cumprimento da lei, nada. Então, e eu conheci esse versículo, hein? Amém. O Senhor é maravilhoso, né? Tudo que ele faz não é em vão. Alguns podem querer destacar essa passagem como se aplicando apenas ao Novo Testamento, mas Paulo está citando Abacuque 2:4. Por isso que eu deixei a Bíblia certinha, Abacuque 2:4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E vou dizer uma outra coisa ainda para vocês. A minha Bíblia começa assim, abre aspas duplas. Escreva, o ímpio está
envaidecido. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Não são mesmo. Sabe quem que é ímpio, né? Beleza. Mas o justo viverá pela fé. Olha, lá em Gálatas 3:11, Paulo cita Abacuque 2:4. Eu quero te mostrar uma coisa. Por isso que na palavra do semeador, Jesus fala, né, das terras. E por muitas vezes a minha terra não era boa. Por quê? Porque eu li isso e eu destaquei isso na minha Bíblia. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo ali, ó? A canetinha. Não deixe o inimigo roubar a palavra que você está ouvindo. Peça ao Senhor, Pai, que essa semente caia em terra boa, em nome do Senhor Jesus. Estamos em 21 minutos já de devocional, vou tentar finalizar em meia hora, tá? Muito bem. A salvação pela fé, a salvação pela fé, a parte da lei era um princípio do Antigo Testamento. Paulo ensinou que o objetivo da lei era servir como guardião para conduzir a Cristo, a fim de que fomos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Além disso, em Romanos 3:20, Paulo enfatiza que a observância da lei não salvou os judeus do Antigo ou do Novo Testamento, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. A lei nunca teve a intenção de salvar ninguém. O objetivo da lei era de nos dar, preste atenção, o pleno conhecimento do pecado. A lei clareou a mente do ser humano e mostrou para ele, ó, meu filho, minha criatura, naquele instante, isso é pecado, tá? Tô te ensinando, beleza? Não faça mais isso. Essa é a função da lei. Se o caminho da salvação no Antigo Testamento não era a observância da lei, então como as pessoas eram salvas? Felizmente, graças a Deus, a resposta para essa pergunta é facilmente encontrada nas Escrituras, para que não haja dúvidas sobre qual era o caminho da salvação no Antigo Testamento. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o caminho da salvação no Antigo Testamento era o mesmo que o do Novo Testamento, o qual é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Somente em Cristo. Deixa eu ver onde eu parei. Para provar isso, Paulo nos direciona a Abraão, o qual foi salvo pela fé. Aí eu vou voltar aqui em Romanos 4, título do Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. E aí eu quero ler rapidamente. Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Que diremos dele? Se de fato Abraão foi justificado se de fato, olha só, Paulo é muito inteligente, cara. Tá fazendo uma pergunta, ele tá, né, com os romanos, ele tá fazendo os romanos pensarem. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas não diante de Deus. Tá? Não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, certo? Mas como dívida. Se o homem trabalha, para quem está trabalhando, essa pessoa tem uma dívida com este homem. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. E aí a Bíblia fala de quem? De quem que a gente estava falando ontem um pouquinho lá? Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Aí é um salmo de Davi. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujo pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ele tinha
pecado lá com Batseba, matado Urias? Tinha, provavelmente, com toda certeza. E aí ele fala como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Amém. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Então Jesus Cristo morreu por todos nós, por todos os nossos pecados, e já estamos perdoados em Cristo. Basta a gente se arrepender, confessar e não pecar mais. Como somos felizes, como a gente é feliz. Eu recebi o perdão e eu sou muito feliz. Você recebeu o perdão e você é muito feliz. Perdão de Cristo. Mas também eu recebi o perdão de algumas pessoas. E você também deve ter recebido o perdão de algumas pessoas. Então você é feliz. Perdão, às vezes, por você tropeçar na pessoa, esbarrar na pessoa na fila do banco. Opa, perdão. Então você é feliz por receber perdão. Mais feliz é aquele que perdoa. Bom, eu falei que ia terminar em 30 minutos, mas vou terminar um pouquinho mais cedo. Temos compromissos diários agora. Mas primeiro é o reino, primeiro é Deus, primeiro é a obra, primeiro é o Senhor, né? Então, sempre que você acordar, priorize o Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração rápida para que Deus abençoe o nosso dia. Senhor Deus, Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã de sexta-feira. Senhor, que nosso final de semana seja abençoado, Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele nos encha, Senhor Deus, que o fogo do Senhor, Ele nos consuma, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo bênçãos e maravilhas na vida de quem está assistindo a este vídeo, como Teu servo, como Teu filho, chamado para ser Teu discípulo, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que esta pessoa que está, neste momento orando comigo, ela seja cheia do Espírito Santo, que é o que é necessário, Senhor Deus, para que possamos ter uma vida cristã de verdade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Te vejo hoje no culto da IBA às 20 horas. Se não te ver hoje no culto da IBA às 20 horas, eu te vejo amanhã no devocional de sábado, que vai ser bênção demais.